presidente do Irã defendeu que o conflito deveria acabar agora, enquanto o país está em uma posição que descreveu como forte e digna. A declaração foi veiculada pela mídia estatal, mas contradiz a fala do chefe de gabinete das Forças Armadas iranianas. O líder militar prometeu que qualquer ameaça dos Estados Unidos teria uma resposta devastadora. A Guarda Revolucionária Islâmica também prometeu usar armas mais destrutivas se os ataques forem retomados. O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou nos últimos dias que os Estados Unidos tomarão as sanções econômicas mais duras da história contra Teherã. O secretário do Tesouro de Trump afirmou que os detalhes sobre as medidas serão informados na próxima segunda-feira. Yuri, fontes comerciais informaram que as ofertas de petróleo bruto do Irã para compradores chineses diminuíram com o impacto do bloqueio naval dos Estados Unidos a Teherã. Washington ameaça impor as sanções mais duras da história, como você mencionou, ao país como forma de pressionar pela reabertura do Estreito de Hormuz. E a Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, chega para a gente discutir, Manhota, até onde a China está disposta a sustentar ali economicamente o Irã diante dessa pressão norte-americana e o que essa crise revela sobre os limites da parceria entre Pequim e Teherã. Muito boa tarde para você, bem-vinda. Boa tarde, Débora e Yuri, a todos que nos acompanham. Débora, olha, a China está disposta a manter o Irã economicamente respirando, já tem sido assim nesse período, né, de conflito, mas sem dúvida, não necessariamente isso significa pagar qualquer preço para salvar o Irã, né? A gente está falando de uma relação que, apesar de ser considerada estratégica, é uma relação assimétrica, né? Hoje está claro que Teherã precisa muito mais de Pequim do que Pequim exatamente, né, propriamente de Teherã. Quando a gente pensa em matéria de petróleo, que tem a ver com o tema, né, dessa notícia que você traz hoje, é bom lembrar que, Débora, a China compra algo em torno aí de 80% do petróleo iraniano, né? Então ele é exportado pela via marítima, até por isso Hormuz vem à baila com frequência também quando o assunto é pensar no abastecimento chinês. E, de certa maneira, por essa razão, né, até é que Pequim acabou se tornando, antes do conflito e principalmente depois do início do conflito, uma grande válvula econômica para o regime, né? Isso porque também, além de tudo, os chineses fazem vista grossa ao regime de sanções que já vinha sendo imposto pelos Estados Unidos ao Irã nesses anos, mesmo antes do conflito direto. Agora, a gente não pode negar, como eu disse, que tudo precisa ser visto e calculado a cada momento. E essa parceria, ela tem sim limites de proteção, né, que a gente não pode ignorar. A China, ela tem desafiado os Estados Unidos nesse sentido das sanções, quando ela entende que o custo de fazer algo nessa direção é administrável e, de alguma maneira, representa algum tipo de vantagem econômica, né? Na prática, os chineses, eles burlam o bloqueio das sanções porque eles conseguem comprar esse petróleo iraniano com desconto, né? Mas daí, a assumir que esses benefícios superem eventuais custos que podem ser elevados num segundo momento, já são outros 500, como a gente falaria aqui em português, né? Eu diria que hoje tem sido mantida aquela que foi chamada de parceria estratégica já nos últimos 25 anos, né? Em 2021, inclusive, é sempre bom lembrar, o Irã, ele passou a representar um país importante para a China por conta do Belt and Road, que é o grande projeto de infraestrutura da China, de ampliação da presença internacional, também pelo papel que o Irã tem em matéria de equilíbrio regional, e muitos investimentos chineses, né, chegaram a esse país. Então a gente mistura uma espécie de tradição diplomática que já vinha sendo construída há pelo menos 2 décadas com essas novidades, né, que acabaram acontecendo, Belt and Road, iniciativas temáticas regionais, como, por exemplo, ligadas à energia, depois o petróleo com desconto e tudo mais. Mas a China não perde de vista o fato de que comprar briga com os Estados Unidos é um tema sensível e que tem outros países do Golfo que também são particularmente importantes e com os quais a China não quer, de nenhuma maneira, prejudicar
o seu relacionamento por ter que considerar isso no cálculo do custo-benefício também. E aí eu estou falando basicamente de dois grandes atores, né, que triangulam ali na região, além dos Estados Unidos e do próprio Irã, né, que é a Arábia Saudita e os Emirados, né? Então, eu diria que hoje a principal fonte de conexão entre o Irã e a China seria tentar reduzir a capacidade de coerção dos Estados Unidos, mas não necessariamente isso vai emplacar nenhum tipo de aliança em moldes mais tradicionais, né? Então é aquela coisa. Pequim não quer deixar o Irã totalmente isolado, mas certamente não está interessado em transformar o Irã em um passivo chinês, né? Então, não me parece que o custo de comprar petróleo iraniano vai superar o benefício dessa crise, caso ela escale. O que a gente deveria, segundo aqui a minha interpretação, observar desse início de um processo das sanções secundárias, né? A gente precisa entender se as refinarias chinesas, né, e a relação delas com grandes bancos e empresas chinesas vai ser afetado. Então, a gente precisa entender qual é o patamar de confronto que os Estados Unidos vão adotar e também se Pequim vai continuar absorvendo esse petróleo iraniano ou se vai aumentar a substituição por outros fornecedores justamente para fazer um gesto aos Estados Unidos e mostrar que, olha, a China é parceira do Irã, mas só até a página 2. Então, essas duas coisas não estão ainda muito claras, mas eu sugeriria continuar observando nessas duas direções, viu, Débora?